Boa noite, igreja. Convido a igreja para estar de pé, para estarmos orando. Senhor, meu Deus, somos gratos, Pai, pela essa oportunidade. Abençoa o nosso culto, Senhor. Abençoa a palavra que o pastor vai estar pregando logo mais. E seja presente em nossos corações e em todos os momentos das nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Convido a equipe de louvor para estar louvando. Com muita alegria no nosso coração, que nós nos encontramos mais uma vez para regozijar o nome do nosso grande Deus. Estou feliz porque estou vendo aí uns rostinhos diferentes, né? E a música que nós vamos estar cantando, Eu Escolho Te Louvar, ela declara que ela escolhe louvar ao Senhor com tudo o que sou, do meu orgulho, das minhas vontades, do meu querer, daquilo que me satisfaz, eu abro mão para servir ao Senhor, com tudo que há em mim. Então vamos fazer essa declaração também, e ela acaba também sendo uma oração, onde ela pede que Deus dê um coração desejoso, né, de estar nessa posição de um adorador, de alguém que nasceu para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Então vamos declarar isso com o nosso coração, e que Deus abençoe esta amada igreja. Vamos continuar orando uns pelos outros, para que Deus venha aí fortalecer, reanimar, reavivar aqueles que estão acomodados, aqueles que estão distantes, que estão meio fracos talvez, para que eles possam se juntar a nós, para que essa fogueira possa acender com mais ímpeto, com mais força, para o louvor e honra da glória do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu escolho te louvar. Louve ao Senhor com alegria. Que esse seja o único desejo do nosso coração nesta hora. Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos. Minha vida te louvar.
muitas coisas acontecem em nossa volta. E cada dia que passa, as coisas vão se avolumando, né? Nós vamos adquirindo mais coisas, afazeres, né? As tribulações também, elas se acumulam, as adversidades. E muitas vezes nós ficamos presos a essas coisas. Nós nos preocupamos, nós nos atentamos muito, damos muito valor para essas coisas, na intenção de fazer algo, de resolver, de buscar soluções. Mas sem a ajuda do nosso Deus, nós não vamos poder fazer nada. A única coisa que nós vamos poder fazer é nos afastar daquilo que é o desejo do coração do nosso Deus. É nos afastar do rebanho, é nos afastar do congregar, é nos afastar do estar no ajuntamento do povo de Deus. E que esse venha a ser o desejo do nosso coração, estar na presença do Senhor. E cada vez que nós sentirmos essa necessidade, nós nos colocarmos diante do nosso Deus e pedirmos sempre por alguém que está fazendo falta do nosso lado, que está distante, que não está aqui conosco, que nós possamos interceder por essas pessoas, por esses irmãos, por os nossos irmãos, pois nós somos a família do nosso Deus, a grande família de Deus. E que nada disso venha nos afastar do Senhor, mas que isso venha a ser algo que venha nos agregar mais, nos aproximar mais do nosso Deus, para que nós sejamos por Ele guardados, para que nós sejamos por Ele fortalecidos, para que nós sejamos por Ele direcionados, porque a nossa direção vem do Pai do céu. Amém? Pai nosso, vamos buscar dele essa direção. Peça que ele venha reinar na sua vida, na sua família, no seu coração. Pai nosso,
Glória a Deus, pois a Ele pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu quero pensar com os amados nesta noite a respeito de uma família dilacerada pela tragédia. Uma família que experimenta uma tragédia difícil na sua vida, mas que consegue dar a volta por cima, porque tem um Deus na frente, tem um Deus na sua história, tem um Deus que cuida, que é sobrenatural, que vai além, que vem antes de nós e que nos dá, cumpre propósito acima de vontades humanas. Eu quero pensar com vocês sobre essa família dilacerada pela tragédia, mas que chega num tempo oportuno, louva, adora e glorifica ao Deus que é soberano. Eu quero convidar os amados a abrirem a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos dentro deste livro, tá? Inclusive, não dá para nós lermos toda a história, mas acredito eu que os amados, boa parte dos irmãos conhece bem a história, mas é sempre bom poder reler pelo menos parte dessa história. Vamos ler? A partir do verso 1 nós vamos estar lendo, tá? Até alguns versos à frente, acho que o verso 9 ou 10, diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos.
os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Rute, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os dois, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: voltai, cada uma para a sua casa, de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos o fizeste com os falecidos e também comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, em casa de seu marido. Quando os beijou, porém levantaram-se a voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viesse a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, para já, porque já sou velha, demais para me casar. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, ainda viesse a ter filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses, volta também tu, pois, a tua concunhada. Respondeu, porém, Rute: não me inste em que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Amém. Irmãos, uma família dilacerada pela tragédia. Esta família estava ali em Belém e de repente houve grande fome, grandes dificuldades naquela terra. E então decidiram ir para Moabe. E lá passaram-se quase 10 anos. E nesse período experimentaram uma grande tragédia. Essa história ela acontece no período dos juízes, tá? Ali. E essa mulher, Noemi, que inclusive os irmãos cantaram na música, cita essa mulher chamada Noemi também, tá? Ela tem uma experiência trágica na sua vida, nessa terra estranha, porque ela havia saído da sua terra, do seu povo, para um lugar diferente, para buscar melhorias na vida, para buscar alguma coisa que pudesse ser melhor para a família. Mas lá naquela terra houve uma grande tragédia. O marido morre e depois de algum tempo também os 2 filhos morrem. E essa mulher, mas não vendo mais nenhuma expectativa, então ela tem que tomar decisões. E pensando nisso, irmãos, eu estava lendo e eu encontrei uma frase de uma mulher chamada Helen Keller, que ela diz: enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão. Enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão. Nós estamos num tempo, irmãos, em que nós vemos muitas tragédias, vemos muitas dificuldades, muitas famílias passando por momentos difíceis. Eu tenho na minha família uma família que tem sofrido, passando por grandes enfermidades, por tragédia na sua vida.
E não é fácil. Cada dia parece que a coisa estreita mais, parece que cada dia a esperança está mais longe e não vê a luz no fundo daquele túnel. E você começa a pensar, né, por que ou o que Deus quer ensinar ou fazer na história da vida dessas pessoas. Pessoas que perdem a sua saúde, perde a expectativa de uma caminhada saudável nessa terra, podendo desenvolver o seu trabalho, ver a sua família crescer e de repente vem uma tragédia na sua casa, na sua vida, e ela fica sem saber para onde ir ou como caminhar. Eu fico a pensar, né, que esta mulher, quando ela olhou para aquela outra pessoa que ajudava, que cuidou dela por um período, porque ela também estava começando a viver uma tragédia na sua vida, e alguém o ajudou. E ela, inspirada naquela mulher, naquela outra ajudadora dela, ela decidiu colocar um propósito na sua vida de cuidar de pessoas cegas e surdas. Esse foi o propósito desta mulher na sua vida, e por isso ela escreve dizendo que enquanto você puder aliviar a dor de alguém, a sua vida não é vã. Talvez, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, e acredito eu que não é difícil você saber de pessoas que têm perdido um ente querido, né, que estão vivendo alguma tragédia na sua vida, e você pode ser alguém que vai aliviar a dor dessa pessoa, que vai estender a mão para essa pessoa, que vai ajudá-la, dando uma luz, ajudando em alguma coisa. Porque às vezes nós vivemos a nossa vida tão para nós mesmos e esquecemos, irmãos, de olhar para quem está ao nosso lado e perceber que eles estão precisando de mim e de você. Eu acredito, irmãos, que quando Noemi está vivendo essa tragédia na sua vida de perder o seu esposo, de perder os seus filhos, não tendo mais ninguém, nenhuma família próxima, porque a sua família era todas lá de Belém, né? E ela vivendo aquela tragédia, Deus despertou no coração de Ruth alguém que colocasse um propósito no seu coração de aliviar a dor daquela mulher. Irmãos, essa mulher, ela colocou um propósito no seu coração. Ela ouviu falar que a terra dela havia tido melhorias, que Deus havia visitado a sua terra, que Deus estava prosperando a terra de Belém. E ela decide voltar. Mas era uma caminhada longa. Imagina essa mulher naquelas planícies, andando, voltando para a sua terra, cabisbaixo, sem nada mais, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, carregando a dor de ter perdido o seu marido, de ter perdido os seus filhos, se sentindo humilhada, ter que voltar e pedir abrigo também na sua terra. Não seria uma caminhada fácil, como não foi, mas foi aliviada quando Ruth decidiu voltar com ela, quando Ruth decidiu caminhar com ela naquela longa viagem. Essa moça, essa mulher, uma viúva jovem ainda, coloca a sua vida, abre mão dos seus sonhos na sua terra, da sua família, para ser um alívio, para ser um bálsamo na vida de Noemi. Quantas coisas, irmãos, nós podemos pensar e aprender com essa menina nessa estrada, nessa caminhada, voltando, indo para um lugar que ela não conhecia, para um povo que ela não conhecia, sem saber o que poderia esperar, porque as palavras que ela recebeu da sua sogra é: não tenho nada para te oferecer. Estou viúva,
velha, sem força, sem condições, sem expectativa alguma para você. Fica na sua terra. Deixa que eu faça a minha caminhada nessa longa viagem sozinha. Porque a mão de Deus pesou sobre mim. Mas aquela jovem disse: não, eu caminharei com você. Eu irei com você. Se você não tem mais força para trabalhar, eu trabalharei por mim e por você. Ela decidiu ser uma mão estendida para Noemi, ser uma companhia para Noemi, naquela longa caminhada, de noites frias, calorosas, até chegar à sua terra. E eu fico a pensar que no nosso tempo, as pessoas, irmãos, nós vivemos num tempo do egoísmo tão grande, que dificilmente alguém se dispõe a abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, por alguém. E às vezes isso acontece até mesmo na nossa família. Às vezes as pessoas abrindo mão e dizendo: eu não quero mais, estou fora. Não vale mais a pena caminhar com você. Às vezes nós jogamos a toalha até mesmo dentro das nossas igrejas, com nossos irmãos, dizendo: ele não quer mais nada, então eu também abro mão. Mas essa jovem, ela decide ter um coração doador, ser um alívio em meio àquela tragédia e sofrimento, para que essa mulher pudesse ter companhia naquela caminhada, para que ela pudesse fazer alguma coisa em gratidão pelo que aquela mulher representou na vida dela. As duas levavam grande dor no seu coração, pois as duas eram viúvas, as duas tinham perdido a expectativa de família, de filhos. Família aqui, quando eu digo, estou referindo a filho, porque Noemi já era velha, e Ruth, sendo uma moabita, chegando lá também, dificilmente ela encontraria alguém que pudesse ser seu companheiro, tanto que Noemi diz: fica por aqui, aqui vai ter alguém que vai querer você como esposa, porque lá vai ser muito difícil. Mas o que ela não lembrou, irmãos, é que havia um Deus soberano que estava cuidando da caminhada dela. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E lá havia já uma providência para a alegria do coração de Ruth e de Noemi. Noemi, provavelmente muito decepcionada pelas tragédias que aconteceu ali naquela terra, ela descobriu no coração daquela jovem um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor leal, um amor capaz de abrir mão de si. E essa é uma das coisas que Ruth nos ensina. É uma jovem que tem um amor leal pela sua sogra, que mais do que uma sogra, ela se espelhava na vida daquela mulher como alguém que tinha uma esperança num Deus vivo, uma mulher que conhecia um Deus que abriu o mar vermelho, que abriu o Jordão para o seu povo, que dava vitória ao povo nas suas caminhadas. Com certeza Noemi, ela contou as histórias do seu Deus, do seu povo, para aquela jovem, e ela creu que o Deus de Noemi era o Deus que ela queria para si também. Mas o amor leal desta menina fez com que ela amasse Noemi verdadeiramente. Nós sabemos, irmãos, que Noemi, ela tinha um nome muito apreciável, né? Que significava agradável, que significava alguém que
amável, alguém que se deleitava na vida, a ponto dela não querer mais carregar o nome dela. Ela diz: não quero mais ser chamada de Noemi, mas eu quero ser chamada de Mara, porque amargo tem se tornado o meu coração. A história começa falando dessa tragédia que aconteceu, mas a história não acaba falando de uma tragédia. A história que o livro nos conta, ele vai falar de uma linda história, que chega no final, que essa tragédia, ela finaliza com a misericórdia divina de um Deus soberano. E talvez a pergunta que cabe a mim e a você: como nós temos olhado a nossa vida hoje? Como nós temos olhado a vida daquelas pessoas das quais Deus tem colocado na nossa caminhada? Como nós temos olhado, irmãos, e capazes de acreditar que nós podemos ser um alívio, um auxílio, um bálsamo, uma alegria, um conforto, uma companhia para quem está vivendo um tempo difícil na sua vida. Porque, irmãos, a Bíblia ela é feita de relacionamentos. A Bíblia é um livro de história de relacionamento. E cada relacionamento que nós encontramos na Bíblia, ele traz para nós uma lição de vida preciosa. Seja ela vivida de uma maneira ruim ou de uma maneira agradável, ela é sempre uma lição de vida. Porque em toda ela, a misericórdia divina sobressai. Deus sempre estende a mão. O período que essa mulher viveu aqui, chamado período dos juízes, eram tempos de altos e baixos, onde o povo desviava de Deus e se tornava escravo do povo estrangeiro. Quando eles clamavam para Deus, Deus trazia misericórdia divina e libertação. O pecado, ele é uma tragédia para a nossa vida. O pecado, ele traz para nós grande destruição, grande dor, grande sofrimento. As tragédias, irmãos, faz parte da história humana. Ninguém está livre das tragédias humanas. Mas nós podemos decidir como nós vamos viver essa história. No momento de tragédia da vida desta mulher, ela teve que tomar uma decisão: voltar-se, ainda que humilhada, deixar para trás o egoísmo e ser alguém que pudesse viver ainda aquilo que Deus tinha para a vida dela. Nessa história, como tantas outras, a soberania de Deus reina do começo ao fim. As coisas, irmãos, não estão acontecendo do nada. Deus tem o controle. Nós humanos podemos não entender, mas Deus tem o controle. O que nós vemos hoje, tantas correrias, tantas lutas para que alcançar ou dar alguma resposta. Alguns fazem isso, outros tentam tirar proveito de tudo que está acontecendo. Enquanto uns lutam para sobreviver, outros extraem daquele que pouco tem, o pouco que ele tem. E quando parece que há uma luz chegando, o orgulho, a arrogância, o egoísmo traz para si algo que traz sofrimento para outra pessoa. Aos olhos humanos, irmãos, Noemi estava destruída. Noemi não tinha nenhuma expectativa, muito menos de ser feliz na volta para a sua casa, para o seu povo. Mas nos planos de Deus, irmãos, Noemi voltaria a sorrir,
Noemi encontraria segurança e paz. Noemi encontraria, irmãos, o deleite da vida. No plano de Deus, eu e você teremos sempre uma linda história para registrar. Ainda que nesta caminhada exista tragédias e dificuldades, saiba de uma coisa: Deus está no controle. Deus é soberano na história. Deus irá fazer aquilo que nós não podemos fazer. A história de Noemi, irmãos, ela não é apenas uma história de fracasso, de dor. Ela também é uma história de esperança. É uma história, irmãos, onde Deus traz para ela aquilo que ela não poderia enxergar. Na história de Noemi, Deus tem uma sentença gloriosa. Eu quero abrir com vocês no capítulo 4, dessa história. Chega-se um momento da vida desta mulher, que ela já está na sua terra, que ela já chegou, já fez aquela caminhada ao lado de Ruth. E quando chega lá, Ruth decide lutar pela sobrevivência delas. E então ela vai colher espigas, ela vai buscar alimento para a casa dela, para ela e para Noemi. E nessa ida, Deus a direciona para um campo, para uma terra, onde ela encontraria o inesperado. Ela vai para a eira, para as plantações de Boaz. Enquanto ela está ali, colhendo restos, atrás dos trabalhadores, Deus está conduzindo a história da vida dela. Em algum momento da sua vida, ela diz para sua sogra: olha, eu fui colher espigas na terra de um homem chamado Boaz, e este homem, ele foi benevolente para comigo, ele me deu alimento, ele deixou com que eu pudesse continuar colhendo na terra dele, para nossa sobrevivência. Uma luz de esperança surgiu no coração de Noemi, porque aquele homem era um parente. Aquele homem poderia ser o resgatador da sua vida, da sua história. Ele poderia trazer uma luz à vida daquela mulher. E ela aconselha a sua nora, então, dizer: olha, fica lá, colhe lá, e Deus há de fazer alguma coisa por nós. Irmãos, nesse momento de dor e fracasso desta mulher, de derrotas e tragédias, a esperança surge em uma caminhada inesperada. E este homem, que poderia ser o resgatador, se torna literalmente aquele que está disposto a ser o resgatador daquela família, de casar-se com a Ruth, que era estrangeira, mas que tinha se aparentado à sua família por ter sido mulher de Malom. E então ele decide ser o resgatador daquela mulher. E lá no verso 13 em diante, nós vamos encontrar já mais adiante o casamento. Então, decidindo ele ser o resgatador, ele convoca as pessoas. Se os irmãos puderem abrir comigo aí, capítulo 4, verso 13, para que os irmãos possam acompanhar comigo.
Verso 13 diz assim: assim tomou Boaz a Rute, e ela foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. E disseram então as mulheres de Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi-se a sua ama, e a cuidou daquela criança. Meus irmãos, quando a gente olha para chegada aqui no final do capítulo desse livro, e nós encontramos então, irmãos, Deus trabalhando na história desta mulher, Deus trabalhando na história do seu povo, Deus registrando essa história para que eu e você pudesse conhecer, pudéssemos, irmãos, entender como Deus trabalha. Quantas histórias estavam acontecendo paralelamente à história de Noemi e Rute? Quantas famílias existiam em Israel? Mas Deus preservou e inspirou para que essa história pudesse fazer parte da minha e da sua, para que nós pudéssemos conhecer essa história, e para que nós pudéssemos perceber o quanto Deus trabalha, o quanto Deus não deixa um desamparado seu. Deus não tem filhos órfãos, Deus cuida de cada um igualmente. E Deus pega exatamente a história de uma mulher que está sem esperança, mas que no coração dela havia fé. Não pensa que Noemi era uma pessoa sem fé, porque o que fez no coração dessa mulher, de Ruth ser aquela que iria com ela nessa caminhada, irmãos, era conhecer o coração de Noemi e saber que era uma mulher de fé, que tinha um Deus, e que esse Deus escrevia a história, e que Deus cuidava do seu povo, e que Deus protegia o seu povo, e que Deus era com o seu povo, e que Deus havia se dado a ser pai daquela grande nação. E esta mulher então se propõe a ir com Noemi, porque o coração de Noemi havia ganhado o coração de Ruth. Quem teu coração tem ganhado? Quais são as pessoas dos quais hoje o teu coração tem ganhado para dizer: eu vou contigo, eu estou com você, você faz parte da minha história. No momento, irmãos, de dor e fracasso, Deus providenciou um resgatador para a vida desta mulher, e ela casa. Ruth vai casar então com o resgatador. Sabia que eu e você temos um resgatador? Jesus é nosso resgatador. Nós estávamos tão sem esperança quanto Ruth e Noemi, mas Deus providenciou o resgate para mim e para você. Jesus é nosso resgatador. Ele vai pagar o preço, Boaz vai pagar o preço para ser o resgatador de Ruth, para ser o resgatador de Noemi, porque ele vai reconhecer ali a descendência, ali a familiaridade com Noemi, não é com Ruth, mas ele se dispõe a ser o resgatador, pagar o preço para ser o resgatador daquela família. E quando olha o que ele declara sobre a vida dessa menina. Ele diz que Ruth, aquela que amava Noemi, era melhor do que 7 filhos.
olha, perceba o quanto este homem está valorizando aquela estrangeira. Havia naquela mulher qualidades, havia naquela mulher fidelidade, havia naquela mulher lealdade, havia no coração daquela jovem, irmãos, alguém disposto a caminhar com a outra sem esperar troca. Vivemos num tempo que as pessoas, às vezes, elas chegam a outra por algum interesse, na expectativa de que ela dê para ela alguma coisa. Mas Ruth foi sem nenhum interesse com Noemi. Deus usou de misericórdia para com elas, para dar a alguém que pudesse também dar o resgate delas, sem esperar nada em troca, irmãos. A ponto de Boaz declarar a respeito de Ruth, de que ela era melhor do que 7 filhos para Noemi. Temos filhos aqui? Será que você é melhor do que 7 filhos para seus pais? Às vezes, irmãos, a história nos surpreende e nos traz alguma coisa diferente, e que a gente precisa olhar para essa história e compreendermos o que está acontecendo nessa caminhada. Eu quero destacar aqui algumas coisinhas da vida dessa menina, ou da vida de Noemi, tá? Para vocês, que me fez pensar na história desta mulher. Noemi, irmãos, apesar de tudo que ela estava vivendo, de toda aquela tragédia que ela estava passando, nós podemos olhar e ver uma ação graciosa e misericordiosa de Deus para com ela. Mas em meio a tudo aquilo, irmãos, nós temos que tirar algumas lições da vida desta mulher. Primeira delas, irmãos, é uma mulher de coragem, capaz de decidir, em meio às tragédias, a continuar lutando pela vida. E por isso ela se dispõe a voltar para a sua terra, enfrentar o seu povo, enfrentar a decepção e humilhação, mas continuar até o final da sua história. Ela não jogou a toalha para o alto. Ela não disse: ninguém se importa comigo, então eu prefiro não viver mais. Ela decidiu voltar. Ela tinha coragem para continuar, para recomeçar, para iniciar uma longa caminhada até chegar à sua terra de volta. Segunda coisa, fidelidade. Essa mulher, ela continuou sendo fiel a Deus mesmo em meio a todas as perdas. Ela olha para as suas noras e diz: olha, que Deus seja benevolente com vocês, que Deus seja gracioso com vocês, que Deus retribua a vocês, porque ela conhecia que Deus era Deus de misericórdia, era um Deus abençoador, e assim ela abençoou as suas noras. Ela trouxe para as suas noras, irmãos, a fé de um Deus que cuida, mesmo em meio às perdas. Às vezes, as pessoas querem desistir na primeira tragédia. Às vezes, irmãos, nós queremos desistir, e desistir de Deus, e desistir da caminhada cristã, e desistir da nossa vida mesmo, por causa de perdas. Mas esta mulher, ela continuou sendo fiel a Deus. Ela continuou falando bem de Deus. Terceira coisa, uma mulher de coragem é uma mulher que tem a atitude de recomeçar a vida. E ela recomeçou. Ela recomeçou.
quando ela descobriu que Ruth estava na terra de Boaz colhendo espigas, ela começou a orientar a sua nora a bons procedimentos, para que Deus pudesse agraciá-la e ser Boaz o resgatador da vida dela. Ela decidiu recomeçar a história da onde havia parado e ser a mãe, ser a avó ou a bisavó de alguém tão importante na história. Se você lembra, Noemi se torna bisavó de Davi, o rei Davi. Ruth entra para a história da genealogia de Jesus, através do recomeço de Noemi. Quarta coisa, meu irmão, que interessante na história desta mulher, é que ela era uma conselheira fiel, querendo o bem. Ela poderia dizer: não, vamos comigo na caminhada, eu já estou velha, estou cansada, preciso de alguém na minha caminhada comigo. Mas ela não pensou assim, ela não olhou assim, ela olhou para o bem-estar das suas noras, ela olhou para algo que pudesse ser bom para as suas noras, e disse: fica aí, vai ser melhor para vocês. Mas quando Ruth decide dizer para ela: não insista, porque eu não vou desistir, porque aonde tu fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, ela caminhou com Ruth, mas lá também na terra, ela continuou sendo uma conselheira para Ruth, ensinando a proceder da maneira certa, para que Deus pudesse ser benevolente na vida dela. Às vezes, irmãos, o sofrimento tenta ocultar as riquezas que Deus tem para nossas vidas. E por causa de sofrimentos e tragédias, às vezes, nós perdemos o melhor para nós, o que Deus tem para nós. Não permita que as tragédias, o sofrimento, tire de você a esperança, a expectativa do Deus que você serve, de um Deus cheio de graça e de misericórdia. Caminhe, mesmo que em meio a sofrimento, a lutas e dificuldade, acredite, o soberano está no controle. Ruth, Noemi estão aqui, mortas, vivas, falando e ensinando para mim e para você o que eu e você estamos escrevendo na vida das pessoas, o que nós estamos dispostos a escrever na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos esposos, esposas, na vida das pessoas às quais nós convivemos, o que nós estamos ensinando. Somos pessoas que lutamos bravamente, com coragem, mesmo em meio às lutas. Somos pessoas que somos fiéis a Deus em todos os momentos, entendendo que Deus está falando bem de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem. Às vezes a gente canta, né? Músicas falando disso, mas quando chega a nossa vez, às vezes nós escorregamos. Não tema recomeçar, recomece, perdoe, peça perdão, clame, busca, reconcilie, acredite, recomece a história, escreva diferente, faça diferente,
Faça a diferença em meio. Dê bons conselhos sem esperar em troca, sem interesse. Mesmo que isso seja o amargo para a sua vida, porque para Noemi a ausência de Ruth seria uma perda também enorme. Mas ela estava disposta a abrir mão da companhia de Ruth, como abriu de Orfa, para o bem-estar delas. Mas a persistência e a perseverança de Ruth fez com que Noemi fosse aliviada da sua tragédia e da sua dor. E lá na terra, de volta a Belém, encontrasse a esperança da expectativa. E o texto finaliza essa história dizendo que Noemi pegou aquela criança e louvou a Deus pelo neto que Deus havia dado, o Obed, o pai de Jessé, que é pai de Davi, o vô de Davi. Obed estava ali e ele seria a esperança daquela velha que tivesse agora casa, família, abrigo por todos os dias dela. Ah, meus irmãos, vale a pena não desistir, vale a pena continuar confiando em Deus, vale a pena lutar, vale a pena recomeçar, vale a pena abrir mão das nossas vontades, para ser um alívio na vida de alguém, porque uma vida que abre mão de si mesmo por alguém, vale a pena. Lute, acredite, deixa Deus te usar. Olha e encontre alguém que você vai ser um alívio na vida dela. E Deus trará bonança na sua vida. Um lar dilacerado pela tragédia não é o fim, mas pode ser o recomeço de uma nova história e da alegria e do sorriso de alguém que estava pronta para viver o que Deus tinha para a vida dela. Que Deus nos abençoe e que a nossa caminhada seja uma caminhada de fidelidade, de esperança, de coragem, de recomeço. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus, o Senhor que é autor da história das nossas vidas, o Senhor que nos criou, que nos formou, o Senhor que nos trouxe, Senhor, a este lugar, a esta cidade, a este bairro, o Senhor que nos deu famílias, o Senhor Deus que nos deu vizinhos, o Senhor que nos deu amigos, o Senhor que nos deu trabalho, o Senhor que nos colocou, Deus, aqui neste lugar. Pai querido, nós cremos, ó Pai, que nada disso é um acaso, mas tudo tem uma provisão do Senhor, há uma ação. E se nós precisamos, ó Deus, continuar confiando, nós vamos continuar confiando no Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter a coragem de recomeçar, de abrir mão, Senhor, muitas das vezes, das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para viver os sonhos do Senhor para nós. Pai, nós cremos, ó Pai, que a história, ela é do Senhor, porque o Senhor é soberano. E se nós podemos ser um bálsamo, um alívio, Senhor, em meio à tragédia da vida de alguém, que o Senhor assim possa nos usar como instrumento Teu. Que nós possamos ser uma Ruth, Senhor, capaz de abrir mão de si mesmo, para ser, ó Deus, uma companhia, para ser um alívio para a tragédia de Noemi. Pai querido, que o Senhor use de misericórdia e de graça com cada um de nós, que estamos dispostos, Senhor, a viver o melhor do Senhor, os planos do Senhor, ainda que tiver que recomeçar, que recomecemos. Se precisa de perdoar, que haja perdão.
Você precisa, ó Pai, de confiança, de fidelidade, de estender a mão, que haja um estender de mão. Pai querido, que o Senhor nos capacite, ó Deus querido, a crer totalmente que o Senhor está cuidando de nós. Que esta igreja venha viver, ó Deus, as grandiosas histórias que o Senhor irá escrever através de cada um de nós. Que possamos, ó Pai, experimentar o sobrenatural do Senhor para vivermos a luz do Senhor a todo tempo. Pai, que a Tua palavra nos guia, nos ilumine, e que esta palavra, Senhor, santa do Senhor, esta palavra viva e eficaz, essa palavra que alumia o nosso caminho, Senhor, possa ser conselheira das nossas vidas todos os dias, e que o nosso coração esteja disposto a viver aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque as Tuas misericórdias têm nos alcançado. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Abençoe a família de cada um. Abençoe, ó Pai, aqueles que não puderam estar. Abençoe, ó Deus, aquele que está fraco, ó Deus, aquele que está triste, que o Senhor fortaleça o coração. E que o bálsamo, Senhor, do Senhor, seja eu e meus irmãos, para, ao sairmos daqui, abençoarmos outras vidas. Que em nome de Jesus, o Senhor reine soberanamente sobre as nossas vidas, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.